como os testes automatizados podem minimizar os erros em produção do produto que você trabalha. Esse é um tema que eu já tratei aqui no canal antes, mas eu quero voltar nele com um exemplo que eu considero muito prático para tentar demonstrar uma coisa que eu falo sempre, que é tentar aproximar o seu teste da realidade. Não só eu, como a literatura de testes aí também, beleza? Mas antes de entrar aqui no detalhe do vídeo, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal aqui no YouTube e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, que você encontra mais informações aqui na descrição desse vídeo. Eu gravei um vídeo aqui anteriormente no canal, vai estar aqui nos links na descrição, que era sobre como os testes automatizados aumenta a qualidade do seu código se você considerar que confiabilidade é um atributo de qualidade e, em geral, nós consideramos isso. Então, eu falei muito naquele vídeo sobre como eu achava importante você buscar mecanismos cada vez mais interessantes, enfim, né, explorando, estudando e testando como você pode escrever testes que fiquem cada vez mais próximos da realidade e aí você fica atento ou atenta aí, né, obviamente, ao tempo de execução e como isso vai influenciar no seu pipeline, né, no seu build como um todo. E também falei que num cenário onde você tem um sistema distribuído com N serviços ali diferentes, independente da granularidade aí do serviço, de vez em quando isso vai ser um problema menor, porque por mais testes que tenham, ou talvez por mais um pouco lento que seja os testes dentro daquele serviço, como o escopo é meio que limitado ali, talvez isso não pese muito, né, no seu pipeline, pensando em testes que funcionam dentro, obviamente, do serviço, que não precisam ficar se comunicando com um monte de coisa aí. Dito isso, como que eu faço isso no meu dia a dia? Como que eu, enfim, né, tento influenciar, tento fazer, né, obviamente para comer da comida que vendo e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui com você um pedacinho de um código de um serviço que eu estou fazendo de controle financeiro via WhatsApp, beleza? Qualquer coisa, outro dia eu já deixo até o link aí em algum lugar para você também testar. E eu quero te mostrar como foi o meu approach ali, né, para escrever uma partezinha ali dos testes, que na verdade é um teste que cobre um fluxo principal, né? Um smoke test, que a galera fala aí, né? Que cobre um fluxo principal que eu considero importante dentro do aplicativo, beleza? Então, eu vou trazer agora aqui para o código coisas que são importantes, né? Esse daqui é um projeto que eu trabalho junto com o Maurício Anish. Como o nosso serviço, né, funciona através do WhatsApp. O WhatsApp é a nossa plataforma aí, né, como se fosse o nosso browser. Enfim, tá nessa era de WhatsApp cada vez mais como plataforma que você entrega serviço. A gente tem que saber, e eles vão oferecendo cada vez mais possibilidades. O que o Nish fez? Ele criou aqui, né, uma estrutura básica para que a gente possa fazer nos nossos apps que vão ser servidos via WhatsApp, testes meio que end-to-end mesmo, né, tentando chegar o mais próximo possível de simular o fluxo que vai ser disparado através da chamada do WhatsApp, né? Basicamente, o que vai funcionar, o que acontece? Quando você manda uma mensagem ali no WhatsApp, um webhook seu é acionado, que você configura lá na API, né? Lá enfim, né, nos painéis de configuração, no painel de configuração da Meta, e aí chega para você e a partir dali você faz seu trabalho. A Anish criou aqui um arcabouço de como lidar com essas mensagens, então a gente implementa aí, né, tem uma interface bem definida que recebe a mensagem, o número que originou aquela mensagem, você cria essas implementações e o controller que ele tem é um controller genérico que basicamente descobre, né, qual que é o handler que lida com o começo de mensagem. Então deixa eu só mostrar aqui rapidinho esse código aqui para você, né? Então aqui dentro tem o conversation handler e aqui, por exemplo, eu tenho o meu start state handler, que na verdade está referenciado, se eu não me engano, aqui no meu Dindin State, que ele chama aqui, né, que implementa os estados do meu bot. Aqui, como é que começa uma conversa? A conversa começa com Start Handler. Como é que eu falo que a conversa acabou? Tem um Done aqui, né, que é o Done, que aí eu aponto para uma outra implementação. E aqui ele tem, né, essa interface que chama Bot State Manager, que diz aqui, qual que é o início, o estado que representa o início? Ele retorna aqui, né? O start, não sei o que e tal. E aqui tem o meu start handler, que basicamente vai receber aqui, ó. Quem chamou vai receber aqui a conversa em si. Aqui, né? A conversa que foi registrada e tal. E a mensagem do WhatsApp, que tem, enfim, as informações do WhatsApp e tal. Então, acho que o primeiro passo importante quando você pensar dentro da sua empresa, enfim, da sua equipe, é o que de infraestrutura você pode oferecer para o time que está codando o produto para facilitar escrever testes que se aproximem
da realidade. Isso daqui é uma facilitação, inclusive a Anish já publicou bastante sobre isso, né, de estar público dos trabalhos que ele já teve, dos artigos que ele já, enfim, né, já escreveu, sobre como é importante você prover uma infraestrutura de testes, porque quando o software fica complexo, testar também fica mais complexo, é natural. Não existe o seu produto dar certo e você vai adicionando complexidade, escrever o teste vai ficando, continua super simples. Se o seu teste está super simples com uma parada que é super complexa, geralmente vai ter. Alguma coisa está faltando, né? Então, mas você quer controlar essa complexidade que aumenta para que testar não seja uma barreira dentro aí do seu trabalho. Então, acho que essa é uma parte importante, né? Criar a infraestrutura necessária para fazer o teste. Aí é importante também você ter, né, o arcabouço da tecnologia que você decidiu utilizar. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o Spring e o Spring me fornece também uma maneira interessante de eu subir aqui a minha aplicação, de eu expor meus endpoints e de eu poder chamar os endpoints como se tivesse tudo rodando de verdade. Então o Spring fornece isso. Obviamente que o custo aqui do Spring para isso é que o teste fica bem mais lento, né? Então esse meu teste aqui, especificamente esse, demora entre 7 e 8 segundos, que é imagina, é um certo tempo, mas ao mesmo tempo é um teste que passa por várias partes do sistema. Afinal de contas, ele testa ali, né, um fluxo que é importante dentro do sistema. Então, por exemplo, o framework que você escolheu, o arcabouço de tecnologias que você escolheu, vai exercer um papel importante na facilitação da escrita de testes que se aproximam do dia a dia. Então, você tem esse exemplo aqui, né? Vai ter empresa que tem a sua própria suíte ali, né, de infraestrutura de testes para facilitar e tal. Então, isso tudo ajuda. Quando você tem um ambiente que o código é complexo e a infraestrutura para escrever testes não acompanhou o avanço do software, você começa a ter muita barreira para escrever testes que realmente são significativos. E aí, muitas vezes você vê a equipe, né, tomando aquele caminho alternativo, que não, vamos fazer aqui um teste de unidade, tudo mocado e tal. Só que quanto mais mock você utiliza sem necessariamente precisar, mais distante da realidade você está. Falando em realidade, acho que uma outra parte que eu considero que é importante aqui de mostrar é como eu tento fazer dentro do teste, né? Então, aqui, para fazer o meu fluxo, eu tenho um setup mínimo aqui que eu preciso, que é de criar um novo plano, e eu preciso aqui, né, criar as categorias. Basicamente, como é que você vai mandar? Imagina que você vai mandar uma mensagem que é, sei lá, R$50 de Uber, R$30 de mercado, R$10 de pão, ou algo do gênero. Então, o meu sistema precisa ter, né, as categorias criadas e ele precisa, né, ter um plano aí de assinatura. Se o plano vai ser gratuito, se vai ser trial, se vai ser pago, para posteriormente criar as assinaturas em função dos planos. Eu, Alberto, quero usar o meu din-din no plano aqui pago, né, que vai ser XPTO. Então eu precisava ter esses tipos de planos disponíveis para poder, obviamente, depois usar o plano. E aí, uma coisa que é importante aqui, que muitas vezes aparece de maneira diferente nos projetos que eu já vi, é que nesse setup aqui vem cadastros no banco direto. Então, imagina que eu vou chamar, ao invés de utilizar uma classe que é utilizada em produção para fazer determinada lógica, imagina que você tivesse aqui um caso de uso ou qualquer coisa do gênero, você faz uma query direto no banco, faz uns inserts direto no banco para criar essa infraestrutura do banco. Eu não faço isso. Se eu tenho caminhos que me permitem fazer o setup que eu preciso para um teste, caminhos em produção, nesse meu teste eu exercito esses caminhos de produção. Por quê? Porque eu quero que os meus testes exercitem meu código de produção o máximo de vezes que puder. E para mim, isso é muito importante, inclusive vale o custo, né, de tempo ali um pouquinho maior. Por quê? Porque eu quero pegar o erro o mais cedo possível. Então aqui eu tenho essa oportunidade, ó. Esse novo plano client é um client do FEM que eu utilizo, que dá acesso a um controller que eu tenho ali, né, o endpoint e tal. Mas em outro vídeo eu gravo sobre isso, né, como eu tentei orientar a comunicação aqui, né, os meus casos de uso são os endpoints. Eles são os meus endpoints únicos e tudo leva para ele, independente de onde chega o dado ali. Eu tava querendo exercitar, né, um pouco disso, de usar o HTTP como minha plataforma de implementação de regras de negócio e tudo mais. Então tem para outro vídeo. Mas então eu tenho esse client aqui, né, que é o novo plano client aqui, ó. É um client do FEM aqui e beleza, tá lá. Tenho aqui, né, esse meu clientezinho, eu falo, beleza, então eu vou chamar.
cria um plano com essa request aqui. Agora eu também quero que você crie, né, as categorias. Eu tenho aqui, né, um endereço para criar as categorias e tudo mais. Beleza, criou. Aí agora, então, percebe que eu tenho infraestrutura codada por nós, que aproxima da realidade. Eu tenho o Spring me permitindo aproximar da realidade. E quando eu preciso fazer setups, que eu posso criar os setups caminhando por códigos de produção, eu utilizo esses códigos de produção. Beleza? Criei. Aí eu vou fazer aqui, né, o meu teste super integrado. Eu mando uma mensagem que chama Me Cadastre. Aqui, esse teste aqui eu estou executando com a chave da OpenAI. Ou seja, eu estou pagando para executar esse teste. Obviamente é uma coisa para se pensar ali na hora. Né? Imagina que você vai executar, sei lá, milhões de vezes no dia. Mas aí o que é que você faz? Pô, estão saindo cada vez mais modelos que te permitem rodar o modelo numa infraestrutura de hardware cada vez mais acessível. De vez em quando você vai usar, né? A própria OpenAI, se eu não me engano, lançou, né, um desses modelos menores e tal. Então, de vez em quando você não vai usar o mesmo modelo que você vai usar em produção, mas você vai usar o modelo da mesma provedora, ali, né, no caso a OpenAI, diminuindo o seu custo, mas você está se aproximando da realidade. Nesse caso aqui, nesse teste, eu estou executando exatamente com o mesmo modelo que roda em produção. Então, eu passei aqui a mensagem do Me Cadastre, e aí vai cair no meu handler, lá do WhatsApp, que eu falei, vai chegar essa mensagem, ele vai mandar essa mensagem, esse Me Cadastre ali, né? A engine ali do Spring AI vai escolher qual é a função que tem que ser chamada, o LLM que vai decidir isso. A expectativa é que caia na função que cadastra. Então eu venho aqui, ó, manda mensagem, fala agora aqui, ó, R$400 de ração pro gato. Acerte Conversation. Então aqui tem, de novo, infraestrutura rolando, né? Eu tenho uma asserção que o próprio Anish criou, que me permite verificar se a conversa está finalizada. Aqui no meu caso, cada mensagem que manda na minha aplicação é meio que transacional. Você mandou a mensagem, executou, não tem uma conversa de fato acontecendo e tal. Então, quero verificar. E aqui também entra uma parte muito importante, né, de minimizar erros em produção, de você ser uma pessoa cri-cri nas asserções. Então, eu quero verificar, ó, eu vou usar aqui o repository aqui, né, repository, sei lá como é que chama, busco todas as despesas. Tem uma despesa cadastrada, beleza. A despesa tem a palavra gato, porque aqui uma parte importante, né? Como eu estou utilizando o LLM, não é necessariamente a descrição que eu passei é a descrição cadastrada, porque a coisa é não determinística. Ao mesmo tempo, eu falei que 400 de ração para o gato. Então eu espero que a palavra gato apareça na descrição da despesa, né? Então eu escrevi esse teste aqui. Espero que o valor que tenha sido cadastrado tenha sido 400 e espero que a data aí, né, que tenha sido cadastrada a despesa tenha sido a data do momento da execução aqui do teste. Aí depois eu peço para listar as minhas despesas. Aqui percebe, ó, falta uma coisinha aqui ainda na nossa infraestrutura, a gente até já conversou, que é, quando eu peço para listar, eu espero que tenha uma saída que liste a despesa. Então, supostamente, eu esperaria que na string de retorno aparecesse gato e o total seria 400. Seriam duas... Eu pesquisaria na string, né? Tem gato e tem 400. Só que a nossa infraestrutura de testes ainda não expõe para a gente a mensagem, né, que foi respondida, que foi enviada para o Zap ali da pessoa. Então, aqui eu estou fazendo um teste mais fraco, que é só verificando se a conversa foi finalizada, mas o melhor teste seria retornou com isso, com aquilo, como eu falei anteriormente, a falta de infraestrutura eventualmente faz você escrever testes piores, porque vai dar mais trabalho de chegar lá. E essa mensagem que eu devolvo para o cliente, eu não deixo registrado no banco de dados, eu só faço um log ali da mensagem e tal, e aí eu não quero criar um código de produção para cobrir uma falha minha na infraestrutura do meu código de testes, né? Eu não acho que é o jeito certo de pagar essa dívida técnica. Estou pagando uma dívida, construindo outra dívida, que é um código que não presta para produção, só presta aqui para o teste, pelo menos nesse contexto que eu estou mostrando para você. Depois aqui, ó, eu falo, ó, adiciona agora esse número aleatório aqui, né? Essa funcionalidade de adicionar uma outra pessoa no grupo de despesa, porque você quer fazer despesa compartilhada, né? Você e sua parceira, seu parceiro e tudo mais. E aí agora eu verifico, pô, como eu não tenho um caminho de produção que me permita simplesmente buscar um membro e verificar alguma coisa, aí eu utilizo um código de produção que é do repositório, sem passar, né, pela camada de regra de negócio e tal, e só verifico, ó, tem que estar presente, então tá presente, beleza, top, então esse número tá lá. Agora, a pessoa que recebeu o convite,
ela tem que mandar uma mensagem escrevendo aceito, para verificar se para ela ser aceita no grupo, né? Porque imagina você sair botando um monte de gente no seu grupo e a pessoa não querer participar do seu grupo, né? E aqui no meu caso, nesse caso aqui, nesse momento da aplicação, você só pode participar de um grupo em determinado momento. Aí eu venho aqui e vou verificar de novo, utilizando o repository, se eu tenho um membro, né? Com esse mesmo número aqui e ele tem que ter aceito o convite. No final, eu agora quero que essa pessoa nova cadastre uma despesa, eu verifico que a conversa foi finalizada e no final aqui, eu mostro aqui o total. Aqui, né, eu falhei nessa sessão porque eu deveria de novo ter sido criterioso em fazer a sessão, tem que ter 2 e a segunda aqui, né, deveria ter 100 e gasolina no lançamento. As asserções são muito importantes, porque você quer verificar se o estado, se o resultado, né, da sua chamada de função, enfim, do seu fluxo é o resultado que você espera. Então, você não pode minimizar na asserção. Quando você perceber, você vai lá e corrige, que nem eu tenho que corrigir esse daqui. Beleza? Inclusive, né, eu já revisei esse artigo aqui no canal, de um artigo científico que tentou fazer a cobertura, analisar a cobertura de código a partir dos seus testes, olhando só para as asserções. Enquanto que as asserções tocam ali no seu código para te dar um outro tipo de feedback, né? Para que seu teste te dê um outro tipo de feedback sobre qual tipo de estado que você está verificando, por aí vai. Mas basicamente, era isso que eu queria compartilhar com você aqui, né? Te mostrar um exemplo prático, mão na massa aqui na parada que eu tô fazendo, é real, tá, enfim, né? Tá no ar, tá deployado, a galera, tem gente começando a usar, de como eu tento escrever testes que me aproximem da realidade e como eu acho isso importante. Eu acho que se você tá mais próximo da realidade, você aumenta sua chance de pegar problemas que vão aparecer na realidade. Uma coisa que eu esqueci de falar, né, e era muito importante ter falado, esse é um tema que a gente cobre com bastante cuidado dentro da jornada Dev Mais Eficiente. Então a gente tem dois cursos específicos sobre testes dentro da jornada, trazendo teoria ali de testes, né, tipos de testes que você pode fazer, como você pode combinar. Um foi eu gravei, o outro foi a Anish que gravou. Em todos os nossos desafios de código, a gente tem lá a parte de você escrever os testes, você comparar os seus testes com os nossos testes e tudo mais, para que você ganhe cada vez mais destreza em escrever testes que de fato geram valor para o seu dia a dia. Então fica aí o convite mais uma vez de você olhar o nosso trabalho na jornada, né? Clicar aí no link, ver e de fato verificar se esse é um tipo de passo que você quer dar agora, tá bom? Mas fechando, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixe que também eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Beleza? Era isso, até a próxima. Tchau.